Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje trabalhar o último capítulo de Geografia da apostila de vocês. É o capítulo 6 da apostila, tá? Na página 66. A apostila tá aqui pertinho de mim, para que a gente possa dar continuidade e terminar a nossa apostila. Nós vamos falar sobre as grandes cidades e os problemas que vêm junto com elas, né? A partir do momento que elas começam a crescer. Nós sabemos que a gente tem vários serviços necessários para que uma cidade se desenvolva e cresça, dando oportunidades iguais a todas as pessoas. Nós temos que ter água tratada, esgoto, rede de energia elétrica, rede viária, transporte, saúde, educação, comunicação. Nós vivemos hoje num momento de pandemia, que nós estamos em casa, nem todas as pessoas têm acesso a redes, de internet, de telefone, por conta dos locais onde moram. Então, o crescimento das cidades, ele está interligado a todo o acesso a esses serviços. Desde o transporte público até a educação, isso faz parte do crescimento da cidade. E isso acaba gerando grandes problemas. E esses serviços são parte desse problema. Quando a gente passa lá na página 67, nós começamos com a parte da migração. Lembra que nós conversamos quando nós discutimos os tipos de migração, que a gente tem os imigrantes, que saem de um país e vêm para outro país, mas nós temos os emigrantes, são aqueles que saem de uma região para outra região, de uma cidade para outra cidade, Então, a gente tem, no Brasil, muitos emigrantes. E, geralmente, esses emigrantes, eles vêm de regiões mais pobres que não oferecem esses serviços em suas cidades. Então, logo na página 67, a gente começa lembrando disso, que vem muitas pessoas para cidades polos, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, que a gente viu que são as grandes cidades, A gente tem aí a nossa metrópole, que é São Paulo. Então, muita gente vem para essas cidades para trabalhar, em busca de uma vida melhor. E nessa busca, eles acabam chegando nessas cidades, procurando emprego e não encontram. Procurando moradia e não encontram. Porque se eles não têm emprego, automaticamente eles não vão ter dinheiro para quê? Para pagar um aluguel, para poder comprar comida. Então, isso tudo acaba gerando o quê? As moradias irregulares, que são feitos os cortiços, são casas, tomam pedaços de terrenos, que são do governo, que não estão em uso mais, e constroem moradias precárias. Esses terrenos não têm rede de esgoto, não tem água tratada, não tem escolas perto. Então, isso tudo acaba juntando, virando um aglomerado de solução para a pessoa que veio de uma região para outra em busca de melhores condições, mas traz para a cidade grandes problemas e para a pessoa também, porque ela vai viver num lugar que não tem saneamento, que não tem uma rede de esgoto, que é o que vai acabar afetando a sua própria saúde. Se não tem tratamento de esgoto, não tem tratamento de água, porque geralmente esses terrenos são em locais muito afastados e eles realmente não têm as redes pluviais, tá? Questão de transporte também, porque como são terrenos em regiões muito afastadas, o que acaba acontecendo? Não tem ônibus suficiente para essas pessoas, o que gera uma aglomeração dentro dos ônibus. Quando a gente também tem essa questão da aglomeração do ônibus, a pessoa que tem o carro acaba então, para evitar a aglomeração, a maior aglomeração do transporte público, o que faz? Não, eu vou de carro. Então aumenta o fluxo de trânsito, então ninguém chega no horário, nem a pessoa que está de carro, nem a pessoa que está no ônibus. Então é complicado. Então isso tudo vira um problema das grandes cidades. Na página 67 da apostila de vocês vão estar vendo ainda uma listagem. No penúltimo parágrafo, alguns problemas enfrentados pela população. Então nós temos um número reduzido de ônibus, para atender a um grande número de pessoas. Depois os preços muito altos da passagem, porque muitas das pessoas acabam indo a pé. Poucos ônibus que fazem a ligação entre um bairro e outro.
Então, acaba que acontece que as pessoas têm que gastar mais, porque tem que pegar um ônibus para chegar num determinado bairro, vai para outro bairro, pega um outro ônibus. Então, isso também é um problema das grandes cidades. O excesso de automóveis que provoca o grande congestionamento de trânsito, o que atrasa tanto a viagem do carro quanto a viagem de ônibus também. E a gente tem que ter um outro cuidado na cidade, que também virou um grande problema. São os transportes acessíveis, né? O que é a acessibilidade? É o ato de promover ida e vinda daquelas pessoas que possuem qualquer dificuldade motora, né? Seja ela de qualquer origem. Então, as pessoas têm uma grande dificuldade de ter transportes públicos que façam esse acesso, né? Que permitem que cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção consigam entrar no ônibus. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem um ônibus a cada 1h30 em cada linha. Então, a pessoa acaba esperando muito tempo no ponto. Então, isso é um direito constitucional, tá? E sendo um direito constitucional, é um serviço que qualquer município, qualquer governo tem que dispor. E a gente não tem. Na página 67 a gente tem umas 3 figuras ali mostrando, né, as questões da acessibilidade. E não é só o transporte, é até o passeio, a rampa, para que a pessoa possa também possa também se deslocar usando a cadeira de rodas ou usando a muleta, né? São as rampas de acesso para que atravessem a rua, porque às vezes o asfalto, né, em relação ao passeio é mais baixo em relação ao passeio, que provoca uma dificuldade de locomoção dos cadeirantes sozinhos. Então, a acessibilidade, ela não pega só o transporte, ela pega também toda a rede de serviço de pavimentação, ou seja, de calçamento de rua, de construção de rampa, para que esse deslocamento seja acessível para todo mundo, de forma igual. Deixei lá no Sanec Digital as atividades referentes à página 68 e à página 69. Na verdade, vocês irão fazer somente o número 6, porque o número 7 seria uma reunião, uma entrevista que nós teríamos que ter com alguém do conselho da Prefeitura de Juiz de Fora. Como a gente está vivendo uma pandemia, não há essa possibilidade. Então, nós não iremos fazer essa atividade por conta disso, que segue na página 70 também, então nós não iremos fazer. E a página 71, vocês podem tirar de revistas ou mesmo da própria internet. Ah, tia, eu não tenho como imprimir. Não tem problema. Não tem como imprimir? Pega o celular, tira uma foto da pesquisa que vocês fizeram e me envie, tá? Não tem problema. Lembrar que é para me enviar pelo Sanec Digital, tá bom? Não esquecer. É o último trabalho de geografia do trimestre, tá bom? Beijo para vocês. A gente se vê na aula online.